Olá pessoal, aqui de volta, né? Agora na página 12. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre os militares no poder, né? Esse período é conhecido como República da Espada, porque foi comandado por dois militares, né? Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Nesta parte, vocês vão responder a questão 2, lá na página 30, né? Que diz o seguinte, ó. Os dois primeiros presidentes da República, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eram militares. Durante seus mandatos, o Brasil enfrentou grave crise: o encilhamento, a revolta armada e a Revolução Federalista. Comente cada uma delas, tá? Então, nesse texto vai falar desses três acontecimentos, né? Encilhamento, revolta da armada e Revolução Federalista. Então fiquem atentos para responder essa questão 2. Lembrando que é uma resposta grande, tá? Olha aí, ó. Na área econômica, comandado por Rui Barbosa, o então ministro da Fazenda, a República começou com grande euforia. Com o objetivo de estimular o crescimento econômico e a industrialização do país, o governo autorizou que os bancos concedessem empréstimo a qualquer cidadão que desejasse abrir uma empresa. E para abrir esses empréstimos, para cobrir esses empréstimos, permitiu a impressão de imensa quantidade de papel moeda. Como a moeda brasileira tinha como referência a libra inglesa, as emissões de dinheiro sem lastro, sem garantias em ouro, provocaram aumento acelerado da inflação. Então, pessoal, aqui fala, né, sobre a questão do governo mandar fazer dinheiro, né? Então, com mais dinheiro na economia, os preços dos produtos dispararam, tá? É a questão da lei da oferta e da procura. Muitos dos empréstimos concedidos foram usados para abrir empresas que existiam apenas no papel, mas cujas ações ainda assim eram negociadas na bolsa de valores. Como resultado, muitos investidores perderam seu dinheiro e a inflação aumentou, atingindo toda a sociedade brasileira. Essa medida, que visava estimular a economia, mas resultou em desvalorização da moeda e especulação financeira, recebeu o nome de encilhamento. Tá? Então acabamos de falar sobre o encilhamento, né? Que é a primeira parte da resposta, da questão 2. Então aqui nós estamos falando do jeitinho brasileiro, né? Abrir empresa de fachada para receber o dinheiro, tá certo? Certo, vamos prosseguir. Na área política, assistiu a graves conflitos envolvendo o presidente e os militares que o apoiaram, de um lado, e políticos liberais e a imprensa, de outro. 8 meses após ser eleito, em novembro de 1891, Deodoro da Fonseca determinou o fechamento do Congresso Nacional e decretou estado de sítio no país. Os oficiais que seguiam a liderança de Floriano Peixoto não apoiaram o golpe de Estado, assim como a Marinha, que considerava autoritária a atitude do presidente e diversas lideranças civis. Sem apoio político, o presidente renunciou no dia 23. Nesse mesmo dia, Floriano Peixoto, seu vice, assumiu a presidência da República. Tá, pessoal? Então aqui fala, né, sobre Deodoro da Fonseca. Fechou o Congresso, né? Só que ele não tinha apoio político para isso, né? Então ele foi obrigado a renunciar e assumiu no lugar dele Floriano Peixoto. Vamos continuar aqui, ó. O aumenta os conflitos. A posse do presidente foi muito questionado. De acordo com a Constituição, o vice assumiria somente se o presidente houvesse cumprido metade do seu mandato, ou seja, 2 anos. Caso contrário, ela previa a realização de uma nova eleição, mas Floriano estava decidido a permanecer no poder, com apoio dos florianistas, que alegaram que o dispositivo constitucional só valeria para os próximos mandatos presidencial.
Então vamos mudar de página. Nós estamos na página 13. 13 generais do estado contestaram a posse e, por meio de um manifesto, exigiram eleições presidenciais. Floriano ignorou o protesto e mandou prender os generais. Então, pessoal, o que se deu aqui, né? Floriano Peixoto assumiu a presidência, mesmo contra a Constituição, né? Já que a Constituição dizia que deveria ter novas eleições, né? Já que o presidente eleito não tinha cumprido a primeira metade do mandato, certo? Vamos continuar. Receoso com a instabilidade da República, as elites políticas de São Paulo, representadas pelo Partido Republicano Paulista, PRP, apoiaram o novo presidente. Floriano, por sua vez, percebeu que o suporte do PRP era fundamental e também contou com o apoio de importantes setores do Exército e da população do Rio de Janeiro. Oficiais da Marinha de Guerra Armada tornaram sua principal oposição. Em 6 de setembro de 1893, posicionaram os navios de guerra na Baía da Guanabara, apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e Niterói e dispararam tiros contra as duas cidades. Era o início da revolta da Armada. Olha aí, a questão 2, né? Ele manda que vocês respondam o que foi a revolta da Armada, né? Então faça um resumo, né, dessa parte que nós falamos agora. Em março do mesmo ano seguinte, a situação tornou-se insustentável. Nos navios não havia munição, alimento, água, nem apoio da população. Parte dos revoltosos pediu asilo político a Portugal, e outra foi para o Rio Grande do Sul, participar de um conflito que eclodiria no ano seguinte, um ano antes, Revolução Federalista. Revolução Federalista também faz parte da resolução da resposta do 2, tá? Não vou falar dela agora. A Revolução Federalista. A instalação da República alterou a política no Rio Grande do Sul. Com ela, o Partido Republicano Rio-Grandense alcançou o poder. Apoiado por Floriano Peixoto, liderado por Júlio Castilho, a agremiação de orientação positivista tornou-se dominante no estado, em que passou a governar de maneira autoritária. A principal força de oposição do Partido Republicano era o Partido Federalista, liderado por Gaspar Silveira Martins, que defendia o parlamentarismo e o predomínio da União Federativa sobre o poder estadual, enquanto os republicanos pregavam um sistema presidencialista e autonomia dos estados. Diante da violência e das fraudes eleitorais, os federalistas uniram-se a outras forças de oposição, dando origem a uma sangrenta guerra civil, que ficou conhecido como Revolução Federalista, 1893-1895. Os conflitos não se limitaram ao estado do Rio Grande do Sul, estendendo-se a Santa Catarina e Paraná, e só terminaram em junho de 1895, com a vitória dos republicanos sobre os federalistas. A Revolução Federalista causou muito sofrimento ao sul do país. Somente no Rio Grande do Sul, que contava com cerca de 900 mil habitantes, morreram de 10 mil a 12 mil pessoas, muitas delas degoladas. Então nós falamos da Revolução Federalista, né? Que faz parte da resposta. Olha aqui, ó. A República Consolidada. Passados 5 anos da proclamação da República, chegaram ao fim o governo de Floriano Peixoto. No dia 5 de novembro de 1894, o Marechal passou a faixa presidencial ao paulista Prudente de Moraes, conferindo novos ares à República. Pela primeira vez, um civil ligado às elites agrárias, em especial aos cafeicultores, assumiu o poder. Com a eleição do presidente Prudente de Moraes, encerrava-se o período conhecido
como República da Espada, que nós já falamos, né? Que esse período é governado por dois marechais, né? Floriano Peixoto, tá? E Deodoro da Fonseca. Certo, pessoal? Até mais.